Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem como sempre. Eu sempre recebi muita pergunta, muita dúvida sobre Banco do Brasil aqui no canal, lá no meu perfil no Instagram também, mas eu confesso que recentemente a galera tá bem interessada nesse assunto, perguntando bastante sobre o banco. Muita gente perguntando sobre as ações do Banco do Brasil, BBAS3, o que está acontecendo, o que pode acontecer. É gente que já investe querendo saber o que pode acontecer, se compra mais, se vende, se segura, não faz nada também. Muita gente também que nem tem ações do banco perguntando, né? Tem uma galera que já chega afirmando mesmo na cara dura ali que o Banco do Brasil pode derreter se o Lula ganhar as eleições, muitos afirmando que realmente ele é o favorito atualmente nessa briga. Eu não gosto de ficar afirmando muita coisa assim, né, batendo o martelo ali do que vai acontecer, eu não tenho bola de cristal, mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha que pode acontecer com o Banco do Brasil caso o Lula seja de fato o nosso próximo presidente? Será que a empresa pode sofrer a ponto de realmente ter os seus fundamentos de longo prazo impactados profundamente? Comenta a sua opinião aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião, mas eu já adianto que esse vídeo aqui não vai ser um vídeo sobre política para ficar criticando ou defendendo nenhum candidato. Eu não gosto disso, não faço isso aqui no canal. É um vídeo sobre investimentos, bolsa de valores, economia, que é o foco aqui do nosso canal. É claro que esses temas acabam se relacionando uns com os outros ali, a política acaba influenciando na economia, na bolsa de valores, e vice-versa, mas o meu objetivo aqui é falar de investimentos e principalmente falar sobre o que vocês querem e precisam ouvir com relação a esse tema. E por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui com base no que já aconteceu no Banco do Brasil e em outros governos também do PT. A gente vai ver os impactos que algumas decisões de governos anteriores do PT já causaram na empresa e o que pode acontecer de novo caso o governo novamente acabe interferindo nas decisões do banco, tá? Vou fazer outro vídeo nesse estilo aqui também sobre as ações da Petrobras, comentando o que pode ter também de interferência na empresa, principalmente na política de preços, que é uma coisa que muita gente me pergunta, e o que não é tão fácil assim de mudar para qualquer governo que seja, né? Porque ninguém lembra disso muitas vezes. Políticos em geral prometem muito, mas nem tudo eles cumprem. Isso não é exclusividade de político do PT de forma alguma. E muito do que é prometido, eles já até sabem que certamente não irão conseguir cumprir, terão muita dificuldade, mas mesmo assim prometem, porque dessa forma políticos ganham mais votos, tá? Eu não sei exatamente que dia que vai sair esse vídeo da Petrobras, mas essa semana ainda ele sai. E para assistir, você só precisa estar inscrito aqui no canal e ativar o sino das notificações. Quem já é de casa, não esquece de deixar o like na moral e na confiança para esse vídeo atingir mais pessoas aqui no YouTube. E primeiramente, antes de falar sobre alguns indicadores e fazer algumas comparações aqui com o Banco do Brasil, o que eu gostaria de frisar? Vamos entender o porquê desse receio tão grande da galera, né? Por que tanto medo assim do Banco do Brasil sair tão prejudicado caso o Lula ganhe? Não dá para dizer que atualmente o Banco do Brasil não seja um bom banco, não seja uma empresa interessante do ponto de vista do acionista, inclusive, tirando esse fato do risco político. Então o Banco do Brasil é sim uma instituição com um balanço sólido atualmente, inadimplência controlada, Basileia bem tranquila, carteira de crédito fechadinha ali, redondinha, exposição a setores seguros, rentáveis como crédito consignado, agronegócio também. Então para esse modelo de bancão, na minha opinião, estaria muito bem posicionado não fosse esse risco. Então, apesar de ser estatal, né, e portanto você observa que o Banco do Brasil ele entrega uma rentabilidade histórica menor que a do Itaú, Santander e Bradesco, por exemplo, a companhia ela vem melhorando nesse quesito e também no quesito governança, mitigando, né, não eliminando totalmente eventuais riscos de intervenção do governo na empresa, mas vem mitigando isso, melhorando a governança. Esse risco de intervenção ainda é bem relevante no banco e, na minha visão, é o principal fator, sim, responsável pelo desconto nas ações do banco em relação aos principais pares privados na nossa Bolsa de Valores. Analisando o histórico dos resultados do Banco do Brasil, o que dá para a gente tirar de informação? Histórico é legal a gente olhar. Então, de 2000 até 2010, houve um bom crescimento no lucro líquido durante o governo Lula, que foi ali de 2003 até 2010, não sei se você lembra. Então, os lucros do Banco do Brasil, eles saíram de aproximadamente 2 bilhões em 2002, um ano antes do Lula assumir, para quase 12 bilhões no último ano de governo Lula. Os bancos lucraram mais de 279 bilhões aqui no Brasil, bilhões de reais, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra 34,4 bilhões durante o mandato do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, ou seja, 8
vezes mais. Os bancos racharam de ganhar dinheiro com o Lula. Não ache que banco não gosta do Lula. Na verdade, o Lula ele foi muito bem para os bancos, tá? Tanto que muita gente comenta isso. Só que naquele momento o Brasil vivia um boom de commodities, eu já mencionei isso em outros vídeos, coisa que pode não se repetir nos próximos 4 anos, seja com o Lula ou com o governo Bolsonaro ou qualquer governo que seja. E o que acontece se o governo quiser resolver ou maquiar os efeitos de uma crise, problemas como inflação, desemprego, etc., com intervenções nas estatais? Quando a gente pega o período entre 2010 e 2015, quando o Brasil viveu um momento de crise, intervenções nas decisões do banco, o que aconteceu com os resultados do Banco do Brasil? Os lucros do Banco do Brasil praticamente ficaram estagnados, na mesma ali durante esse período, sendo que pegando 2016 em relação ao ano de 2015, o lucro do Banco do Brasil aí sim sofreu um baque e caiu quase 50%. 2016 que foi o ano marcado principalmente pelo impeachment da presidente até então Dilma Rousseff. Ou seja, ao meu ver, nem é se o Lula ganhar ou não que vai ser o problema. Vai depender muito mais do futuro ali, do que o futuro reserva para a nossa economia, a gente não tem bola de cristal, e do que ele vai fazer de fato diante dessa realidade. Se ele fizer o que ele fez no governo dele, nas circunstâncias que foram, eu não vejo muito estrago sendo causado, até pelo contrário. Tá? Se a gente tiver algo parecido com o que foi feito no governo Dilma, aí sim pode ser um estrago ainda pior. Então é preciso ponderar muito bem isso daí. Então muita gente fala isso daí e nem imagina que os bancos racharam de ganhar dinheiro, inclusive o Banco do Brasil, no período do governo Lula. Se foi por conta dele ou apesar dele, aí são outros 500. Essa coisa de facilitar o acesso a crédito para a pessoa física e ainda baratear significativamente o custo desse crédito, isso pode sim prejudicar os resultados e, consequentemente, o balanço do banco. O spread bancário é a diferença basicamente entre o custo de captação do banco, o quanto que ele paga ali para quem deixa o dinheiro lá investido, para quem tem dinheiro sobrando investido ou até mesmo parado em conta corrente, poupança, e o quanto que ele cobra de juros em média para conceder crédito para quem está precisando de dinheiro. Pelas próprias características do negócio, por exemplo, o spread do agronegócio é menor do que o de segmento de pessoa física. Isso é consequência do menor risco de inadimplência do agro e acaba hoje tornando a carteira de crédito do Banco do Brasil, não sei se você sabe, menos arriscada que a média do setor. Então, abrir mais a torneira de crédito para a pessoa física aumentaria o risco do banco e, obviamente, para compensar isso, ele precisaria cobrar mais juros para não sair prejudicado. O banco ele tem isso nos seus planos. Só que quando o governo impõe que o banco libere mais crédito para a população e um crédito bem mais barato que o que seria considerado, entre aspas, o preço de mercado, ele acaba prejudicando a rentabilidade da empresa e muito, aumentando a inadimplência e impacta até mesmo os concorrentes privados do Banco do Brasil. No nosso caso aqui, Itaú, Santander, Bradesco. Quando o governo Dilma fez esse tipo de intervenção, que eles queriam deixar bem claro que era o governo que de fato mandava no banco, a Dilma fez isso na tentativa, inclusive, de prejudicar os privados. Na verdade, não de prejudicar, mas de forçar os bancos privados a baixar o custo do crédito também. Não deu muito certo. O que a gente teve no longo prazo foi os bancos privados deram um jeito de não se lascar e o Banco do Brasil se prejudicou e muito. Até mesmo empresas do setor elétrico, que eram tidas ali como porto seguro da Bolsa de Valores, que não tem praticamente risco nenhum, conseguiram se prejudicar com canetadas do governo, tentando segurar a inflação, segurar a taxa de juros em patamares baixos. Isso não funciona. No médio prazo, a população que ela dizia estar tentando beneficiar foi, inclusive, a população que saiu mais prejudicada, que a gente sabe que é a população mais pobre. Beleza, Badu? Já entendi o que pode acontecer, o que já aconteceu, quais seriam as possíveis consequências, mas o que você acha do momento? Qual que é a sua opinião? Eu separei algumas coisas aqui que eu acho interessantes, até anotei para falar com vocês. Primeira coisa, você não vai conseguir encontrar ações baratas de boas empresas em momentos ali de cenário político com boas notícias, quando o cenário é extremamente positivo. Ou uma coisa ou outra. Duas dessas coisas aqui você pode até encontrar. Você pode encontrar uma boa empresa barata num cenário ruim. Mas se o cenário é positivo, otimista, e a empresa é boa, dificilmente ela vai estar muito descontada. Isso vale para Banco do Brasil também. Outro ponto que eu queria falar aqui, nesse tipo de empresa, a margem de segurança é fundamental, é mais importante ainda, porque você sabe desses riscos. Então, se a gente pega no pior momento ali do governo Dilma, quando as ações do Banco do Brasil sofreram muito, no meio de toda aquela intervenção,
ela ficou negociada num PVP de 0,6 vezes. 0,6 vezes valor patrimonial. No ano passado, as ações do Banco do Brasil, num cenário menos negativo, foram negociadas a um PVP de 0,55, 0,58, se eu não me engano. Ou seja, até mais baratas do que no pior momento ali do governo Dilma. Então, nesses momentos, eu acho interessante entrar nesse tipo de empresa. Eu não acho o Banco... Eu invisto em Banco do Brasil, vocês ficam pensando que eu acho o Banco do Brasil a melhor empresa, o melhor banco do Brasil. Óbvio que não. Eu não acho o Banco do Brasil o melhor banco. Só que, por um preço, eu considero interessante investir. Se fosse o mesmo preço, eu jamais investiria no Banco do Brasil. Se fosse o mesmo preço do Itaú, jamais investiria no Banco do Brasil. Então, vocês têm que entender que margem de segurança é interessante. Hoje, o PVP do banco já é de 0,77, aproximadamente 0,8, com essa recente alta. Então, já não existe mais a mesma margem de segurança que existia quando estava sendo negociado a 0,58 vezes. Se ainda topa esse risco, com essa margem menor, é você que tem que tomar essa decisão. Não é a escolha dos ativos, outra coisa também que eu queria trazer aqui, porque a galera fica pensando, eu vou morrer se o Banco do Brasil cair, se o Banco do Brasil falir. Você não tem que se preocupar, mesmo que você invista em Banco do Brasil, porque não é a escolha dos ativos individualmente que vai ser responsável pelo sucesso da sua carteira no longo prazo, vai ser a diversificação que você vai ter. Eu, por exemplo, no setor bancário ali de grandes bancos, eu invisto em Banco do Brasil e invisto em Itaú através da Itaúsa. Se o Banco do Brasil quebrar e virar pó, isso não vai comprometer a rentabilidade da minha carteira 100% no longo prazo, porque eu diversifico. Você tem ações ali, ativos descorrelacionados, uma carteira diversificada em diversos setores. Sempre que a gente tem alguns setores e segmentos se prejudicando, você pode ter certeza que tem outros, às vezes, se beneficiando. O que eu sempre falo, se o Lula ganhar, se o Bolsonaro ganhar, vai ter gente que vai se prejudicar, vai ter gente que vai se beneficiar, mas no longo prazo, boas empresas tendem a ter bons resultados, o lucro crescendo, a cotação acompanha o lucro. É isso que você tem que ter em mente e montar uma boa carteira de investimento. Não gire demais a sua carteira de investimentos também, se girar demais isso não é positivo e muitas pessoas não conseguem nem ver o tanto que estão prejudicando a carteira girando tanto assim, porque elas não veem a valorização dos ativos que elas venderam. Às vezes você vende um ativo, você compra outro que tem um desempenho ali mediano, você acha que fez um bom negócio, mas quando você vai ver o ativo que você vendeu, ele se valorizou mais a partir daquele momento que você fez a venda. Por quê? Porque muitas vezes uma ação sua está andando de lado, ou até mesmo está caindo a cotação e você fica buscando oportunidades melhores. Só que a depender do preço, naquele momento, é a própria ação que você tem que representa, às vezes, a melhor oportunidade ajustada ao risco que esse ativo ele está correndo. Então, seria melhor você manter do que ficar tentando achar outro ativo. Só que muito investidor não tem essa paciência e acaba fazendo besteira. Eu não acho que o Banco do Brasil vai quebrar, que vai falir num eventual governo do Lula. Não acho isso. Eu acho que pode sim ser prejudicado, é um risco. Eu ponderei isso e comprei com margem de segurança, com uma margem de segurança que eu achava interessante, que eu achava viável para entrar nesse tipo de investimento. Tanto que nesse momento eu considero estar descontado assim, está barato, mas eu não estou mais comprando Banco do Brasil, também não penso em vender. E por que eu falo isso para vocês? Porque isso vai te deixar mais tranquilo em momentos de volatilidade dessa ação. O gap para ela cair mais é menor e o potencial de upside é maior. E além disso, independente da minha opinião, se o Banco do Brasil pode ser prejudicado ou não no eventual governo Lula, eu posso estar totalmente errado. Eu posso achar que o desempenho do banco vai ser ruim e a gente pode ter um novo governo Lula, como foi o governo dele, o primeiro, independente das circunstâncias, com os bancos se beneficiando muito e lucrando muito, inclusive o próprio Banco do Brasil. E por isso eu volto a dizer, como eu não sei o que vai acontecer, só me resta escolher bons ativos a bons preços, diversificar a minha carteira de forma inteligente e eficiente e ter disciplina e paciência no longo prazo. É isso que eu penso, fico por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!